Olá a todos, eu sou o Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje vamos resolver um exercício sobre o motor CC série, calcular o torque de partida, torque nominal e a velocidade final com a máquina operando em vazio. Bora para a aula! Para a compreensão desta aula, eu recomendo assistir o vídeo anterior, em que eu explico sobre o motor CC série, a sua característica, torque, velocidade. De aulas anteriores, vamos ter que trazer alguns conceitos: tensão induzida, K, Φ, ômega, torque induzido, K, Φ e A, e o circuito elétrico equivalente da máquina. Vamos ao enunciado deste problema. Então vamos entender primeiro aqui o nosso enunciado. Um motor CC série possui uma curva de magnetização linear, dada por EA 2,25 e A para uma velocidade de 1.200 RPM. Veja aqui o que é importante, diferente lá do motor CC shunt. A curva do motor CC shunt relacionava EA com IF, porque era IF que produzia o campo da máquina. Na curva de magnetização do motor CC série, o EA é relacionado com IA. Por quê? IA é o que produz o campo da máquina. E aí, a curva de magnetização ela é levantada para uma determinada velocidade, neste caso aqui, 1.200 RPM. Neste problema, diz que as perdas rotacionais são constantes e valem 560 watts. Foi fornecidos os valores da resistência de armadura, de 0,08 ohms, e RS, que seria a resistência de campo série, de 0,10 ohms. Aqui já vale uma observação. Essa resistência de armadura e a resistência de campo da máquina, veja, eles têm um valor bem baixo. Então aqui, de cara, já se trata de uma máquina que tem uma bitola de um fio um pouco maior. Isso porque a corrente que circula nessa máquina é uma corrente mais elevada. Então trata-se de uma máquina de uma potência um pouco mais elevada. Por isso esses valores de resistência bem baixos. O problema pede, letra A, para VT 120, VT é a tensão aplicada na máquina. Está circulando uma corrente de 56 ampere. Neste caso vai pedir a velocidade, Nm é a velocidade em RPM. HP no eixo, a potência no eixo da máquina, torque induzido. O torque induzido ele suporta tanto a carga no eixo quanto as perdas rotacionais da máquina. Depois ele separa aqui o torque no eixo e o torque de perdas. Na letra B, qual o torque induzido de partida desta máquina? Letra C, da letra A, supondo o torque no eixo constante, ou seja, deixei a carga mecânica ali no eixo da máquina e aumentei a tensão aplicada. Então eu vou ter que procurar uma nova velocidade. E a letra D, partindo lá da letra A carga ela é retirada do eixo da máquina, ou seja, ela começa a operar em vazio. Então qual que vai ser a velocidade final dessa máquina operando em vazio? Para respondermos a essas perguntas, vamos recorrer ao nosso circuito elétrico equivalente e nele vamos colocar os dados. Este é o circuito elétrico equivalente do motor CC série. Aqui representamos o campo da máquina. Foi fornecido que o RS vale 0,10 ohms. Aqui é apenas o número de espiras da máquina, é representativo. Aqui temos a nossa bobina de armadura da máquina e foi fornecido o RA,
que vale 0,08 ohms. Aqui vai ser a tensão induzida. Então aqui é o campo da máquina, está no estator, e aqui é o rotor da máquina. Estamos aplicando na letra A uma tensão de 120 volts. O problema fala que circula uma corrente de 56 amperes. Aqui temos a nossa tensão induzida, que ela é EA. Como podemos resolver este problema? Vamos analisar aqui o nosso circuito. Temos todos os dados suficientes para encontrarmos o nosso valor de EA. Quanto que vale EA aqui do circuito? Veja, encontramos o valor de EA, 109,9 volts. Eu costumo alertar o seguinte: o que achamos do circuito da máquina, os valores que encontramos do circuito da máquina, são os valores que, se formos lá em laboratório, são os valores que vamos medir. Ou seja, se chegarmos com o multímetro, vamos medir na máquina ali 120 volts. Se colocarmos um amperímetro, vamos medir 56 amperes. Essa situação aqui, a máquina está operando com uma determinada velocidade, ômega. Nesta situação, o EA vale 109,9, mas não sabemos qual é a velocidade. Então, 109,9 para NM1. NM é o ômega em RPM. Veja que para uma corrente de 56 amperes, temos uma tensão de 109,9 volts induzida no rotor da máquina para X RPM. Conseguimos uma relação semelhante recorrendo à curva de magnetização para uma velocidade conhecida. Da curva de magnetização temos que o IA 56 amperes substituir na curva de magnetização, achei o EA valendo 126 para uma rotação de 1200 RPM. Podemos escrever a seguinte relação: como a corrente é a mesma, o campo ele não varia. O K' é porque eu coloquei a rotação já direto em RPM. Então, a nossa tensão vai variar em função apenas da velocidade. E aí chegamos nessa relação. Podemos, então, substituir nos valores que encontramos aqui. Vou colocar aqui, chamar de EA1 para NM1. E aqui vai ser da curva de magnetização EA2 para 1200 RPM. Se substituirmos aqui, a velocidade vale 1046,7 RPM para a máquina operando nessa situação. Essa relação aqui sempre vai ser válida desde que a corrente é a mesma antes e depois. O problema ainda pergunta quais os torques induzido no eixo e de perdas da máquina, além da potência no eixo em HP. Vamos encontrar aqui o torque induzido. O que é o torque induzido na máquina? O torque induzido é aquele torque elétrico que a máquina vai sustentar o torque mecânico da máquina. Mas temos que lembrar que torque mecânico da máquina é torque de perdas mais o torque no eixo da máquina. Então, o torque induzido é em função da potência convertida, toda aquela potência elétrica que vai ser convertida em potência mecânica no eixo da máquina. Aonde está essa potência? É aquela potência retirada todas as perdas. Então veja, eu apliquei 120 volts, circulou 56 amperes, perdeu potência no campo da máquina. A corrente continuou circulando, perdeu potência elétrica na armadura da máquina. Qual vai ser a potência disponível
toda que vai ser convertida em potência mecânica. Para segurar tudo, perdas mais carga no eixo, vai ser a corrente vezes a tensão. É A vezes IA. Ou a entrada menos as perdas. O resultado seria o mesmo. Vamos escrever ali. A potência que vai ser convertida em potência mecânica vai ser EA vezes IA e vale 6.154,4 watts. Em função dessa potência, já que ela é o total que vai sustentar toda a potência mecânica da máquina, está relacionada com o torque induzido na máquina. Qual é a relação entre o torque e a potência em watts? É dada por... Essa relação aqui é muito importante. Relaciona a potência com torque e a velocidade. A velocidade em radianos por segundo. Temos a velocidade em RPM, precisamos passar para radiano por segundo, e temos a potência convertida em watts. Conseguimos, então, encontrar o torque induzido. Resolvendo essa equação, torque induzido, 56,15 Newton vezes metro. É o torque que está sustentando perdas rotacionais mais a carga mecânica no eixo da máquina. Como podemos determinar a potência no eixo da máquina? É só retirarmos da potência convertida as perdas rotacionais, que foi fornecido pelo problema. A potência no eixo da máquina, que está sustentando a carga lá no eixo, é de 5.594,4 watts. Podemos determinar essa potência aqui em HP, bastando dividir por 746. Qual é o torque induzido no eixo? É só eu pegar relacionado com a potência no eixo. Substituindo direto os valores aqui, P no eixo é dado por este valor e o ômega em RPM é o resultado deste valor aqui. A resposta será... Para terminar, da letra A, o problema ainda pergunta qual é o torque de perdas da máquina. Basta fazermos a diferença entre o torque induzido com o torque no eixo. Na letra B, o problema pergunta qual o torque induzido de partida da máquina. Na partida, a máquina está parada, então a velocidade ela é zero. Se a velocidade é zero, a tensão interna induzida é zero. Do circuito elétrico, quanto que vale a corrente? A corrente de partida vai ser a tensão aplicada dividido pela resistência equivalente do RS mais RA. Veja que a corrente de partida desta máquina ela é bem elevada, assim como o motor CC Shunt. Precisamos então de um controle desta corrente de partida. Agora, como podemos calcular o torque? Qual é a equação do torque desta máquina? O torque induzido é K, Φ e A. Mas lembre lá, no enunciado diz que a curva de magnetização é linear. Então, no motor CC série, o fluxo é diretamente proporcional a IA. Podemos escrever assim, uma constante vezes IA. Se substituirmos, vamos chegar a o torque induzido vai ser uma constante Ks
vezes o quadrado da corrente. Mas não temos essa constante, porém conseguimos da letra anterior. Lá temos o torque para uma determinada corrente. Vamos recorrer ali. Vamos pegar aqui o torque induzido, 56,15 newton vezes metro. Para qual corrente? Para a corrente de 56 amperes. Então basta substituirmos e vamos encontrar o KS. Encontramos a constante construtiva da máquina, 0,0179. Com este valor e com a corrente de partida, conseguimos determinar o torque de partida. Novamente aqui, um torque muito alto na partida. Na carga, o torque era na casa de 56 newtons. Veja que aqui o torque foi para quase 8.000 newtons. Ou seja, é uma máquina que tem um altíssimo torque de partida, uma corrente de partida muito elevada. A gente precisa deste controle, mas essa é uma característica importante desta máquina. Vamos agora ver o que diz a letra C. Na letra C diz o seguinte: partindo da letra A, ou seja, eu tinha lá uma tensão de 120 volts e aumentei para 140, mantendo o torque no eixo da máquina constante, ou seja, deixei a carga lá no eixo constante. Qual a nova velocidade, já que aumentei a tensão de entrada da máquina? Qual é a informação que temos? O torque ele é constante. Sabemos aqui que o torque é dado por... Se o torque no eixo da máquina é constante e o enunciado diz que as perdas rotacionais são constantes, então o torque que suporta as perdas rotacionais também vai ser constante. O torque induzido da máquina ele é constante. Se o torque é constante, Ks é uma constante, então a corrente tem que ser constante. Como eu estou partindo da letra A, e A vai valer 56 amperes. Basta agora, do circuito, eu aumentei a tensão para 140 volts. A corrente permaneceu a mesma. Eu tenho um novo EA do circuito. Para qual velocidade é a que vamos determinar. E aí, novamente, conseguimos recorrer à curva de magnetização. Lembrando, a corrente é 56 amperes. Então eu vou substituir os 56 amperes na curva de magnetização, igualzinho aconteceu na letra A. Renomeando aqui os valores, aqui eu vou chamar de EA1 e aqui de EA2. A nova velocidade vai ser 1.237,3 RPM. Saiu de 1.046 RPM e foi para 1.237 RPM com a corrente constante. Este é o principal controle de velocidade desta máquina. Vamos à letra D. Ainda da letra A carga é retirada do eixo. Qual a nova velocidade? Ou seja, estou supondo a máquina operando com 120 volts e aí eu retiro a carga no eixo da máquina. Ela fica leve. Qual a nova velocidade? O que está ocorrendo aqui? Essa questão é importante para a gente diferenciar direitinho o que é a carga no eixo da máquina. Temos 3 torques na máquina. O torque induzido, que sustenta o torque de perdas, mais o torque no eixo. E aí o que fizemos? Tiramos a carga mecânica do eixo da máquina. Então esse torque do eixo foi para zero.
Quanto que vai valer o torque induzido na máquina? Vai ser igual ao torque de perdas. A máquina ela vai estar operando em vazio. Ela está apenas sustentando as perdas rotacionais da máquina. E quanto vale esse torque em vazio? 5,1 Newton vezes metro. Vamos voltar lá ao problema. Então, da letra A, o nosso torque de perdas é 5,1 Newton vezes metro. Como a máquina está operando em vazio, o torque no eixo é 0 Newton vezes metro. Então, o torque induzido é igual ao torque de perdas da máquina. Com o valor do torque induzido, a gente consegue determinar qual é a corrente que circula na máquina. De onde? O Ks é uma constante que determinamos anteriormente. Substituindo aqui os valores, a corrente está valendo 16,9 amperes. Ou seja, eu tinha uma corrente elevadíssima de partida, uma corrente de 56 amperes para sustentar a carga no eixo da máquina, e em vazio eu tenho apenas 16,9 amperes para sustentar as perdas rotacionais da máquina. Com esta corrente, recorrendo ao circuito elétrico equivalente, vamos conseguir determinar qual é a tensão interna induzida neste momento. R$ 116,96 volts para x-RPM. Temos que chamar a atenção a um detalhe aqui. A corrente agora é 16,9. Vamos recorrer sim à curva de magnetização, mas para essa corrente. E aí usar aquela relação direta entre a tensão e a velocidade. Então vamos lá. Então, da curva de magnetização para 1200 RPM, com essa baixa corrente, veja que a tensão induzida é de apenas 38 volts. Vou chamar aqui de EA2. Vou chamar aqui de EA1. E vou fazer a mesma relação. R$ 3.693,5 RPM. Abordamos aqui, com este exercício numérico, as principais situações do motor de corrente contínua série. Quais foram? Vimos o torque de partida, elevado torque de partida. Vimos a máquina operando com uma determinada carga no eixo da máquina. Vimos a máquina operando em vazio. Olha o valor dessa velocidade, muito elevado. A curva de magnetização foi traçada para 1200 RPM. Estamos falando daqui de 3 vezes mais a velocidade da curva de magnetização da máquina, o que é muito elevado. E vimos também o controle de velocidade dessa máquina, aumentando a tensão e aumentando a velocidade da máquina. São as principais características operativas do motor CC série exemplificado neste exercício. Essa foi a aula de hoje. Até uma próxima aula e bons estudos!